E muito bem, estamos aqui hoje para o primeiro podcast do Papi! Aê! E hoje nós vamos bater um papo, ó, tem aqui minha colinha para não me atrapalhar com vocês, mas hoje nós vamos falar sobre intercâmbio, sobre gramática, filme para aprender inglês, série para aprender inglês. Vamos dar dica de qual série você deve assistir, dependendo do seu nível. Então hoje vai estar muito bom para quem quiser aprender sobre o inglês, para quem não souber absolutamente nada, para quem está no intermediário, para quem está no avançado, vai ter dica para todo mundo. E eu não sou a pessoa mais adapta para isso. Adapta, né? Tá certo. Então, por isso que eu trouxe Luana Stephanie. Luana Stephanie, que é a nossa professora da etapa 3 do bônus do PAP. E está sendo editada nesse momento. Não sei qual momento vai sair esse podcast. Mas em breve vai sair. Ou já saiu, dependendo do momento que você esteja assistindo. Beleza? Mas eu vou deixar a Luana se apresentar aqui. Fala aí, Luana, qual é o seu nome? O nome já falei, né? Importa. Qual é o seu nome? Qual é a sua especialidade, Luana? O que você já fez nessa sua vida? Pra onde você foi? Eu sei que você já fez intercâmbio. E diga aí pra galera se apresentar. Olá, gente. Meu nome é Luana, como o Isaac já disse. Às vezes eu digo, meu nome é Teacher Luana, então dessa vez não cometi essa gafe. Eu sou professora de inglês, vai fazer 10 anos agora em 2026. E tudo começou depois que eu fiz um intercâmbio. Fiz um intercâmbio de 1 ano e 4 meses nos Estados Unidos. Então quando tu fez, tu ainda não era professora? Não. Oh. Na verdade, uma coisa meio plot twist assim, da minha formação, eu sou engenheira de materiais. É isso aí. É bem inesperado. É bem, né? Aí, quando eu estava na engenharia, eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio, e aí eu passei 1 ano e meio fora. Aí eu fiz o curso de inglês na universidade, fiz o curso de engenharia de materiais na universidade. E aí foi mais 500, porque eu tinha que entender engenharia em inglês. Né? Mas, depois que eu voltei, foi que... tu foi fazer o intercâmbio, tu sabe falar inglês, né? E aí, até uma coisa que a gente vai falar depois ali nas perguntas sobre o intercâmbio, que eu sei que você vai fazer, mas nem todo mundo que faz intercâmbio sabe falar inglês e tal. Mas, quando eu voltei, me deram essa oportunidade de ensinar, né? E aí... comecei a ensinar e aí estou nessa saga até hoje. Rapaz, pois eu jurava que quando tu fez intercâmbio, tu já era professora. Não era professora. Inclusive, eu nunca pensei que fosse professora na vida, acredito. Rapaz, mas hoje em dia se arrepende da escolha? Jamais. Na verdade, quando eu estava terminando a engenharia, eu falei, não, eu vou ser professora mesmo. É isso que eu quero. Pra você ver, né? Às vezes você planeja um negócio, aí no meio do caminho você descobre um negócio totalmente diferente que pode fazer, né? Exatamente. Mas enfim, Luana, eu vou começar aqui com a pergunta. E eu acho que é a mais padrãozinha de todas. Tá. Que é, eu posso passar 3 anos estudando ali nos livros. Ouvindo série, ouvindo podcast. Mas quando eu vou falar com alguém, eu pareço um robô falando. Eu acho que isso acontece muito no intercâmbio também, que a gente vai se aprofundar depois, né? Mas por que acontece isso aí? Porque, no caso, as pessoas estudam por muito tempo e isso não é garantia que a pessoa vai saber falar, porque, né? Porque eu acho que também tem a parte conversacional, né? Uhum. Conversacional, tá certa essa palavra? Acho que tá. Tá. Eu acho que tá também. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem uma ideia meio errada de estudar inglês igual a gente estuda as outras matérias, né? Tipo, história, geografia e tal. Só que a gente não precisa falar história, geografia, né? E no caso, o inglês, ele não é só um conteúdo, assim, que a gente estuda e pronto, e deixa lá no livro para fazer uma prova. A gente tem que praticar. É tipo, tu sabia andar de carro, de moto? De moto, carro. Eu fui estacionar o carro e bati o carro. E aí, então, assim como o inglês, você tem que praticar andar de carro também para você conseguir. Porque se alguém for lá e disser, Isaac, é assim que dirige, e aí tu só assiste a aula prática e tu só vê outras pessoas dirigindo, tu não vai aprender. Então, o inglês é mais do que só um conhecimento estático, vamos dizer assim, né? Ele precisa ser praticado. Então, acho que é o maior erro, assim, nesse sentido, de quem
estuda muito, que você realmente tem que fazer todas essas coisas que você falou, né? De se expor ao idioma, de escutar muita música, assistir filmes, séries, essas coisas, tudo isso vai ajudar muito. Mas só ajuda aquela parte mais passiva, vamos dizer assim, da aprendizagem. Então, você vai conseguir reconhecer muita coisa. Se você escuta uma música e aí você lê a letra e tal, aí quando você ouvir a música de novo, você vai entender, a pessoa está dizendo isso. Mas o que é que isso vai te ajudar na fala se tu não praticar, entendeu? Isso aí, inclusive, tá acontecendo comigo, porque, tipo, eu tava querendo aprender inglês, né? Falei, olha, pra quem não sabe, eu participei muito das partes internas da criação do PAP. Então, nesse processo, vi as aulas de Luana, vi as aulas de Gabi, vi as aulas da galera que gravou, né? Como é o nome da Sara? E eu ficava, caramba, como é que eu fiz um curso de inglês e eu não sei falar inglês? Né? Tem essa questão. Então, eu fiquei... Vou começar assistindo série em inglês. Aí comecei com minha série que eu já assistia, Brooklyn Nine-Nine. Friends eu nunca assisti, mas a galera disse que é muito bom pra aprender, né? Sim. Entendo tudo o que eles falam, não tudo, mas 90% ali eu entendo. Mas quando eu falar, não consigo. É tanto que, se você também tá na mesma situação que eu, pode ser que eu faça as perguntas que as pessoas considerariam burras, mas que pode ajudar muita gente, né, não? Com certeza. Não, eu acho que é bom você fazer todas as perguntas que vêm na sua cabeça, porque eu acho que são perguntas que todo mundo que está aprendendo tem, mas às vezes tem vergonha de fazer, entendeu? Então, tem muito isso de conversação, que inclusive tem no PAP, que vai ajudar muito a galera a se desenvolver mais ainda, né, no inglês. Com certeza. Que, querendo ou não, só aprende falando. Mas vamos agora para o tópico de filmes. Ok. Já aproveitando o gancho, né? Assistir realmente ensina? Porque assistir por assistir, eu acho que não. Você tem que... Então, né? É aquela mesma coisa que a gente estava falando de dirigir também. Aquela coisa, tá, já que você se matriculou numa academia, tá? Sim. Aí tu vai lá, o instrutor fala, tu vai fazer aquilo. Aí tu vai ficar só assistindo o povo ali fazendo os exercícios, tu vai sair marombado da academia? Não. Não vai. Então, o filme, série, essas coisas funcionam igual, né? Então, você vai estar vendo o pessoal praticando o que você quer fazer, mas você mesmo não vai estar praticando. Então, filme é muito importante? Sim. Porque você vai estar exposto ao pessoal falando de um jeito natural. Porque, por exemplo, uma coisa é você ler ali a frase, um dia desse eu estava com uma aluna minha, e aí a frase era, sei lá, I don't want to go, uma coisa assim, né? Aí ela leu, aí eu falei, fala comigo, I don't want to go. Aí ela, né? Não parece com o que está escrito ali, né? Então, tipo, essa coisa de você se expor ao idioma com filmes, com séries e tudo, é muito importante porque você se acostuma com o som também. Não sei se você teve isso quando você estava aprendendo, mas quando o pessoal começa a aprender, tem aquela sensação de que é como se tirasse um tampão do ouvido, porque antes você só escuta... Você bota a legenda em português ali, por exemplo. Sim. Aí você só escuta, né, aquele som ali que você não consegue diferenciar o que é. Aí com o tempo você vai estudando, você... até que eu estou entendendo uma frasezinha ou outra e tal. Então é muito importante essa parte de filme, série, para o reconhecimento do idioma, para você conseguir se acostumar com os sons, com sotaque, enfim. E também você conseguir entender quando alguém for falar com você em inglês ocasionalmente, né? Porque uma coisa é você estar falando num ambiente controlado, ali com seu professor, quando você vai para um ambiente mesmo que a pessoa só sabe falar inglês, você tem que falar inglês, aí você está acostumado com filmes e séries e tal, é mais fácil você conseguir reconhecer o que a pessoa está falando. Sim. Mas vai te ensinar a falar inglês se você não usar da maneira correta? Não. Então, assim, uma forma muito legal de você conseguir desenvolver um pouco da fala, que eu acho que é o objetivo principal de quem está aprendendo inglês, é conseguir falar mesmo, né? Você conseguir pegar um pedaço do filme ali, vamos dizer, pega um filme que você já assistiu várias vezes, que você gosta muito. É interessante que seja um filme que seja num ambiente normal, vamos dizer assim. Vai pegar um Star Wars da vida, amo, mas você vai conversar em que momento com alguém sobre uma guerra intergaláctica e tal, não sei o quê. Então, às vezes, não vai ser o vocabulário que vai te ajudar mais, sabe? Então, se você pegar um filme que tenha mais a ver com o cotidiano e tal, né? Um filme que se passa assim... Sei lá, pensa no Diabo Veste Prada, que é um ambiente corporativo e tal. Então, ali
vai te ajudar mais. Com The Office. Pronto, coisas que se passam no dia a dia. Por isso que todo mundo fala tanto de Friends. Porque Friends é o quê? 4 amigos que se encontram e vão pro trabalho e tem os problemas da vida diária e tal. Então, é um vocabulário bem acessível. Se for para um Game of Thrones da vida, você vai falar sobre, sei lá, Jon ser Snow mãe do na dragão, muralha. não sei o quê. Aquele vocabulário que parece coisa de Idade Média e tal, não vai te Eu acho ajudar que essas coisas tanto no de época início, é pelo até mais menos. difícil, né? Com certeza. Porque deve ter expressão lá que eles nem usam mais no cotidiano. Não, com certeza. É tipo inglês arcaico, assim. Sim. Então, não vai ser tão útil no seu dia a dia. Claro que se você tiver com um nível mais avançado, com certeza vai ser coisas a mais para você aprender. Mas para começar, é bom começar com uma coisa que tem a ver com o dia a dia. Inclusive, eu acho que eles, ao contrário, né? A galera do inglês tentando aprender o português, eles têm muito mais dificuldade do que a gente que está aprendendo o idioma deles, né? Sim, eu uso esse paralelo toda hora. Às vezes eu tô ensinando alguma coisa, aí o aluno fala, né? Ai, como o inglês é difícil. Tipo, sei lá, o verbo to be, né? Que é o vilãozão do inglês. E é o que mais a galera bate, né? Precisa usar muito, que, enfim, ser ou estar é uma coisa que a gente fala toda hora, né? Eu estou aqui com você, eu sou feliz por estar aqui também. Mas, enfim, é o verbo to be, né? Os alunos, ai, nossa, é muito difícil. Tá, beleza, vamos pensar. Verbo to be é I am, he, she, it is, we, you, they are. 3 conjugações. Se fosse em português, assim, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Eu estou, tu estás, eles estão. São 12. Então, assim, meu amor. Tem o pretérito mais perfeito, pretérito imperfeito, pretérito. Exatamente. É muita coisa. Exatamente. Então, assim, uma boa coisa também para quando você está aprendendo um outro idioma, especialmente nós falantes de inglês aprendendo, aliás, falantes de português, nativos falantes de português aprendendo inglês, é você pensar, mas se fosse um americano, se fosse um inglês, né, tentando aprender isso aqui em português, ele estaria com muito mais problema do que eu. Então, deixa eu me contentar, coisa, né? Que eu estou aprendendo uma língua que... Por que o inglês é tão difundido por aí? Porque é uma gramática um pouco mais básica. Tem algumas estruturas que... Por exemplo, se você for pegar um texto em português e traduzir para o inglês, às vezes ele vai ficar bem mais enxuto. Porque tem... Assim, o inglês é uma língua mais direta, geralmente, ao ponto, né? Então, se você é falante nativo de português e está aprendendo inglês, você está com uma vantagem linguística, porque a sua língua é mais complicada, tá bom? Em que dá um exemplo, assim, de que uma frase que seria muito grande em português, que seria mais curta em inglês. Eu não sei se eu vou me lembrar de uma frase específica, mas teve uma época que eu trabalhei com tradução. Sabe resumo de artigo científico? Sim. O pessoal pede muito para traduzir, porque geralmente tem em inglês e em português, né? Aí você, sei lá, vai cobrar por palavra, né? Alguma coisa assim. Aí, em inglês, em português, tá desse tamanho. Quando você traduz, fica na metade, assim. Mas tá tudo aí mesmo? Tu tem certeza que tu deixou tudo? Cara, porque no português, às vezes, você bota uns floreamentos, assim. A partir desse e você bota umas palavras mais chiques, assim, rebuscadas. O inglês tem também, é claro. Mas, geralmente, ele é mais direto ao ponto. Aí acaba ficando mais enxutinho. Ah, então show. É tipo... Tem essa abreviação, né? I am. Aí fica... tem um I am. Aí fica I am. I'm, junto. exatamente. Fica I'm. Tá vendo aí, ó? Tem que melhorar a pronúncia do cidadão. Detalhes. Mas o pior que no português é aquela mesma coisa, se você for pensar da pessoa que tá aprendendo, né? Tem um para e tem um pra. Todo mundo reclama, né? Que o inglês, quando você vai entender a pessoa falando, ali tá tudo escritozinho, bonitinho, quando a pessoa vai falar tudo de uma vez, né? Tipo o que eu tava falando, né? I don't wanna go. Fica tudo junto. Tem um exemplo muito bom da cantora, eu esqueci o nome dela. Da cantora do Linkin Park. Tu lembra agora? Alcione. Alcione é pai. Esqueci o nome dela, mas eu sei quem Hathaway, é. alguma coisa assim. Eu acho que é. A cantora do Linkin Park. É que ela fala assim... That's what it is. Que é tipo... That's what it is. Fala aí, Luana. That's what it is. Pronto, aí ela fala... That's what it is. É tipo... What it is. É tudo muito junto, que a pessoa, se ela não entender o que é que tá falando por trás, não vai entender nada. Agora, imagina um gringo, assim, ele estudou muito tempo de português e tal, aí chega aqui, aí estamos todos juntos aqui, aí a gente fala, bora, aí vai-se embora. E ele, que é isso? Aí a gente, não, vamos embora, aí virou vambora, que virou bora, que virou bó. É verdade,
A gente fala só, bora. E se ele pegar o nordestino? Aí ele se lasca. Ó, imagina um gringo pegando, sei lá, o Alto da Compadecida para aprender português, entendeu? Ia ser um caminho difícil. Então, é isso que a gente está tentando mostrar ao pessoal aqui também. Escolher as ferramentas certas de acordo com o nível que você tem é tão importante quanto todo o resto, né? Estudar estruturas e tal. Porque se você começa de uma coisa muito difícil, vai ser... No contrário, ao invés de ser um estímulo, vai ser uma coisa desmotivadora para você. Você, né? Exatamente, vai ser meio que o Fazer o efeito contrário. contrário. Você começar de um modo muito difícil, você fica, putz, se sair eu não consigo aprender, né? Aí puxa nesse gancho de séries que são mais adaptas a você entender por trás. Tem algum nível de como a gente pode classificar? Ó, aqui é pro básico, aqui é pro intermediário, aqui é para o avançado. Certo. Eu acho que essas séries que se passam no dia a dia, por exemplo, como a gente estava falando de Friends ou How I Met Your Mother, que esses contextos de amigos, exatamente, amigos e você tá num contexto de, eu tô indo pro meu trabalho, eu tô em casa, tô conversando sobre meus relacionamentos do dia a dia e tal. Fora que, geralmente, essas séries têm um texto, assim, um roteiro mais simples, né? Então, não vai entrar numa coisa muito mirabolante. Aí, você falou de um mais avançado, por exemplo. E sitcom também, por exemplo, Brooklyn Nine-Nine. Já se passa num contexto um pouco mais específico, né? Que é policial. Então, vai ter muitos termos ali que não é um falante de inglês básico que vai conseguir entender e acompanhar. Mas já também é um pouco... como é que eu posso dizer? Uma situação ainda normal, né? Assim, não é uma coisa tão fora da realidade. Como a gente começar a ir um pouco mais para um Stranger Things da vida. Aí quebrou tudo. Então, ainda se passa naquele, né? Beleza, é o dia a dia do pessoal ali. Mas tem um pouco a mais, né? Tem uns ingredientes, assim, de ficção. Tem duas coisas aí, né? Que implica que primeiro, é uma série de 1980. Que se passa na época antes de 2000, pelo menos. E que fala de coisas estranhas, né? De outros mundos. Literalmente, coisas mais estranhas. Inclusive, Davi, que é um dos editores que está com suas aulas, estava falando... Chegou na parte dos superlativos e essas coisas... Comparativo e superlativo. Pronto. Que ele estava falando... Olha, depois da aula de Luana... Eu entendi que Stranger Things não é só coisas estranhas, são coisas mais estranhas. Exatamente. Stranger, com aquele Rzinho no final. Pois porque, Stranger é mais estranho. E Strange. Isso. Strange. Pronto. Seria o que estranho. Normal, estranho. Exatamente. Estranho, normal estranho, engraçado. Mas... É o jeito normal de falar estranho. Strange. Termina tipo como fosse no G. Strange. Aí tem muito isso de... Não, eu quero aprender inglês, vou começar aqui com Game of Thrones, vou começar com Stranger Things. Deixa eu ver outra série que também é muito blocada. Não vou lembrar. Outra série que o pessoal pode querer aprender... Interestelar também é um filme. Saindo da série para filme. Eu acho que Interestelar também vai um termo muito técnico, né? Você vai começar a aprender inglês com um filme que fala sobre, sei lá, astrofísica e... Não dá certo. Né, cara? É um filme logo de 3 horas de duração que tem uma coisa de filosofia por trás e tal. É difícil você entender todo o plot do filme. Em português. Né? Imagina se você for querer usar esse filme para aprender inglês. Então, assim, se você já tiver no nível avançado, vai com tudo. Lindo, maravilhoso. Mas se você estiver começando, é melhor você pegar uns filmezinhos mais com uma historinha mais tranquila, assim, né? Tipo, sem ter, talvez, tanta ficção, ou se passando num contexto que seja o nosso contexto atual, por exemplo, não seja uma coisa que se passa lá antigamente, ou então se passa no futuro, né? Então, é melhor pegar uma coisa que seja mais parecida com a realidade, porque aí vai ter termos e expressões que vão ser mais úteis para você no momento. Você vai poder replicar. Porque uma das melhores formas de você usar os filmes e as séries, você pega uma cena curta, tá? Então, sei lá, você gosta muito de Stranger Things, então você pega aquele episódio que você gosta bastante, que talvez você já assistiu mais de uma vez, aí você pega uma cena curta, vamos dizer, sei lá, 1 minuto.
Aí, você pode até usar do streaming ali, porque ele tem a legenda, aí você pode trocar, né? Então, como é que eu faço para assistir filme, série e aprender inglês? Eu vou colocar como a configuração? Todas as configurações. Use de todas as formas diferentes, elas vão ser úteis para alguma coisa. Por exemplo, eu vou aprender alguma coisa se eu colocar dublado com a legenda em inglês? Vou. Porque eu vou estar lendo. Você vai ler o que é que tá falando. Então, tipo assim, o que é mais rápido? Você entender alguma coisa ouvindo ou lendo? Ler, a gente tem que se esforçar para fazer, né? Escutar, às vezes a gente bota a série lá e sai e você ainda está escutando. Uhum. Então, se você colocar a legenda em inglês, você ainda vai estar aprendendo alguma coisa, porque você vai estar aprendendo como se escreve aquelas palavras. Então, você vai estar pegando o vocabulário escrito, né? Uhum. Você vai estar entendendo rapidamente o que está sendo dito, porque está em português, e associando ao que está escrito ali. É um jeito de aprender, mas vai ser uma coisa bem mais passiva. Mas aí, se eu tiver, por exemplo, coloco o áudio em inglês e a legenda em português, que é como a maioria faz, né, para poder aprender. Depende do seu nível, porque se você tiver num nível muito básico, você não vai entender muita coisa. Você só não pode a mesma comer, coisa, né? Se tivesse em mandarim, árabe, né, você não vai entender muita coisa. Mas aí, se você já tiver com um nível um pouquinho mais avançado, e de toda forma até iniciante, vai servir para aquela coisa que eu já falei, que é para você se acostumar com o som. Né? Uhum. Porque inicialmente parece aquela coisa que é um bloco de som, você não consegue diferenciar uma palavra da outra. Mas aí, com o tempo, você consegue... agora eu entendi. A pessoa falou um sorry, falou um thank you, né? Beleza. Então, você vai pegando. Você não pode comer, né? Que é o tempo que você tá aqui pegando o negócio, é o tempo que a pessoa tá falando, e ninguém entende Exatamente. Nada. Então, se você for assistir legendado, você tem que estar prestando atenção ali, né? E tem o outro nível também, que é tipo, bota tudo em inglês. A legenda em inglês e o áudio em inglês. Aí, tipo, essa aqui você já tem que ter um pouco mais de vocabulário para você conseguir. De jeito aí. Pois é ótimo. Porque aí você, às vezes, quando você bota só o áudio em inglês, você diz, não, agora eu vou assistir tudo, né? Aí não bota nem a legenda. Aí, às vezes, você fica frustrado, porque você, eu achei que eu ia entender mais. Uhum. Mas aí, se você bota a legenda em inglês, aí você fica, porque às vezes você perde uma palavra que ela é muito importante para você ter o contexto, né? Quando tá só no áudio em inglês. Mas com a legenda, a palavra que você tinha perdido, você encontra na legenda. Exatamente. A mesma coisa, assim, imagina se quando você estivesse conversando com uma pessoa que fala inglês, tivesse a legendazinha dela, que ela tá falando embaixo, nem que fosse inglês mesmo. Você não ia ficar preocupado de perder uma palavra ou outra, né? E tá ali. Então, com o filme, você pode fazer isso. Então, pega a mesma cena, bota em português com legenda em inglês. Assiste a mesma cena de novo. Em inglês o áudio com a legenda em português. Depois, tudo em inglês, legenda e áudio. E depois tira a legenda em inglês. Você vai entender tudo que tá na cena, te juro. É mágica. Parece mágica. Inclusive, puxando essa música, Calcinha Preta, que é uma das maiores bandas que fazem tradução de música. Maior banda de metal do Brasil. Sim, inclusive eu amo pegar, tipo assim, a letra do Calcinha Preta e a letra do Angra e colocar uma do lado da outra, assim, vamos ver o que é que tem a ver. Elas falam sobre a mesma coisa. Porque, assim, outra coisa também, da gente saindo um pouco dessa questão de filmes e série, mas, por exemplo, karaokê é uma coisa maravilhosa para você aprender inglês também. É vergonhoso, dependendo de quem você esteja, mas aprende. Mas você pode colocar no conforto de sua casa, no YouTube lá, entendeu? Não precisa de muita gente saber, mas se você falar você cantar na frente dos outros, vai ser um pouco... Porque quantas pessoas têm vergonha de falar inglês, né? Às vezes a pessoa até sabe, mas assim, começa a falar inglês, aí a pessoa... Inclusive, o quê, né? Que muito mais do que a gente pensa, né? Com certeza. Eu acho que eu tenho muitos alunos que sempre chegam com esse problema, assim, do tipo, eu até entendo, eu consigo pegar uma coisa e mas aí quando é pra falar, eu travo, né? Eu acho que é a principal questão, assim, o pessoal tem muito medo de falar errado. Sim. E aí, no caso, o karaokê é uma boa ferramenta, porque, assim, você não tá falando, você tá cantando, e você tá cantando em inglês. E você tá lendo a letra ali, aí você começa a pegar o significado da música. E aí vai aprendendo. Eu aprendi muito inglês com música. Eu comecei a aprender inglês com música, na verdade. Eu acho que começa assim, né? Você começa na música, depois você vai pra série, depois, por último, você vai pensar e se eu fizesse um curso? Se eu me permitir discordar de você. Eu acho que você tem que começar com o que você gosta. E você tem que ir atrás do que você gosta em inglês. Por exemplo, às vezes os alunos começam... eu quero falar inglês, beleza. Tu escuta música em inglês? Não. Tu assiste filme e série em inglês? Não.
Ai, socorro, Deus, tá mais difícil. Aí eu disse, ó, meu amor, você tem que achar alguma coisa que você goste em inglês e começar a se inserir nisso. Por exemplo, não gosto de nada em inglês, mas tu gosta de fofoca de celebridade? Tá, pois então vai atrás de um youtuber, vai atrás de um, como é que chama, criador de conteúdo no Instagram, sei lá o quê, e começa a seguir. Tu gosta de meme? Gosto. Ah, pois então começa a seguir página de meme e tal. Alguma coisa E você tem que achar. os memes dos Estados Unidos não são a mesma coisa que os memes do Brasil. Com certeza Mas- não. Não, porque primeiro o Brasil é campeão mundial de guerra dos memes, né, Sim, na sim. internet e tal. Mas, além disso... Mas dá pra aprender com os com memes depois. certeza. E, assim, entender o humor de outro idioma É é um verdade. grau a mais de influência também. Porque uma coisa é você entender uma frasezinha cotidiana e tal, mas você entender piada, ironia, essas É, coisas também é uma verdade. coisa a mais. Então, assim, eu recomendo que tudo, assim, sei lá, se você usa rede social, usa o Instagram, sei lá, tem aquela função de você traduzir legenda, por exemplo. Hoje em dia já tem várias funções que você consegue traduzir o conteúdo e tal. Então, assim, Até dublagem automática tem hoje em dia. no pois Instagram. é, pois é. A dublagem automática não sei se ajudaria Não vai muito. ajudar em nada, né? na verdade. Talvez assim, você assiste uma vez em inglês, depois assiste em português. Mas tem como desativar? Não sei. Eu acho que o erro foi. Não tem como desativar a dublagem do Instagram. Aí eu só. Não tem como mudar Não, o... não. Nem do TikTok, eu acho. Então, tipo, se eu usava o Instagram antes pra aprender com influencer gringo, Uhum. aí agora o Instagram vai dublar o que eu quero, não faz sentido, né? Eu acho que tem, talvez nas suas configurações, você como colocar se você quer que seja verdade. dublado ou não. É. Mas aí você talvez não tenha a opção de trocar lá no post em si. Uhum. Mas, de toda forma, usando qualquer rede social que seja, sei lá, acho que eu uso muito o Instagram e YouTube para esses fins de A YouTube acho que é o idioma, melhor sabe? assim que tem, né? Sim, YouTube tem de sim. tudo. Se você souber usar, bastante. Mas, por exemplo, tem aluno que não gosta de assistir vídeo. E eu não sei como, porque eu passo o dia todo assistindo vídeo, né? Mas tudo bem. Uhum. Tem gente que não gosta. Aí eu, pois YouTube, beleza. inclusive, né, você? O que é que configura um youtuber, né? Você tem um canal no YouTube, você Cria posta vídeos lá. canal. Então, sim, meio que sim. Ela é youtuber, gente. Muito bom o canal dela. Ela dá várias dicas de inglês. Então sigam lá. Fala aí qual é o teu canal. Ixi, o pior que é difícil. É nada, é Holy Moon. Pior que é, exatamente. É. Vai estar. Olha como é difícil o nome do canal dela. Mas isso você fala, todo mundo fica o quê? Hã? Como? Assim, é H-O-L-E, É. Moon de Lua, M-O-O-N. Pronto, anotou, né? H-O-L-M-O-O-N. Holy Exatamente. Moon. Inclusive, esse nome não é uma coisa muito assim, que as pessoas, o que isso significa? Na época que eu criei esse nome, eu não era professora de inglês ainda. Então não tem nada por trás dele. Não, é porque assim, eu jogava muito RPG online, Aham. essas coisas. E aí você precisa... Ó, tá aparecendo aqui na tela, ó. Vem pra cá assim. Holy Moon, assim, como não é que sei onde é escreve? que vai ficar. Mas aí eu comecei a jogar RPG online e tal, e aí eu precisava de... Você sabe que você vai criar uma conta, você precisa de um nome só Sim. seu, né? E aí, como meu nome é Luana, eu queria botar alguma coisa Moon, que é lua em inglês, Aham. né? Aí eu botava White Moon, Blue Moon, Black Moon, Red Moon, eu botava todo o nome com Moon e não dava, né? Aí eu pensei. Aí eu disse, rapaz, na lua tem crateras, buracos, né? Aí eu botei Whole Moon. E aí... Aceito, Buracos agora da é lua. o seu nome. Aí eu. Aí isso já era meu nome no jogo, aí eu comecei a botar nas coisas e ninguém nunca usava, porque não faz Aham. muito sentido, né? Então, virou meu nome. Ele é um pouquinho muito literal. É um pouco assim, se você for pensar no significado, não faz muito sentido, mas é o meu nome. Aham. É. Mas a vida é cheia dessas, né? Pronto, agora a gente vai falar sobre o intercâmbio. Porque assim, tem a galera que acha que só assistir já vai poder chegar lá nos Estados Unidos falando com todo mundo sobre absolutamente tudo. Aí chega lá no intercâmbio. Hello, how are you? Não sabe mais seguir. E outra coisa, tem gente que acha que assim, eu vou chegar no intercâmbio e aí vai virar uma chave na minha cabeça, eu vou começar a falar inglês automaticamente, entendeu? Aí chega lá, ice cream, popcorn. Exatamente. And some sellers. E o que acontece no intercâmbio? Bem, assim como a gente tem medo, um pouquinho de medo aqui, né? Você tá na sala de aula, alguma coisa, de falar inglês na frente dos outros. Aí você chega num lugar que todo mundo só fala inglês. A primeira coisa que você faz é, não vou falar mais nada, eu vou virar mudo aqui, né?
Então, Falar com o Google Tradutor. não, tem muita gente, não, professor, eu viajei, mas deu tudo certo, eu tava com o Google Tradutor toda hora. Putz, você desperdiçou uma oportunidade, né? Porque isso é que é o intercâmbio. O intercâmbio é uma ótima oportunidade de você mergulhar na cultura, na vivência daquele idioma, né? Então, assim, a gente tem como fazer essa imersão sem sair do país? Com certeza. Inclusive, hoje em dia, com a internet, a gente consegue, se quiser, ficar 24 horas assistindo conteúdo em inglês e tal. O que o intercâmbio vai colocar é você em situações, por exemplo, você vai ter que ir lá no hotel e falar sobre a sua reserva, você vai ter que ir no metrô e comprar um ticket, né? Tem gente que vai preparado só para falar nessas ocasiões específicas, né? Exatamente. Mas não vai nada além disso. Eu já fiz um curso com um pai de família, ele era a única pessoa que sabia algum inglês na família, ele tem que falar com inglês por todo mundo. Então, a gente ficou ensaiando as frases específicas que ele tem que falar, assim, no aeroporto, na imigração e tal. Ele disse que ajudou muito ele, mas, tipo, ele sabia inglês pra conversar, pra puxar amizade com alguém e tal? Não, infelizmente não. Então, tipo assim, eu acho que essa é uma das coisas mais ricas que tem no intercâmbio, é você conseguir interagir com uma pessoa de outra cultura. E assim, a gente pensa muito assim, eu vou para os Estados Unidos interagir com os estadunidenses. Mas lá você vai encontrar um monte de gente diferente, né? Dependendo do país que você for, você vai ter essa vamos dizer assim, esse panelão cultural. E eles não têm, muita gente não tem pena, né, de quem está aprendendo. Pronto, tem essas duas coisas, né? Porque, tipo, tem gente que tem medo de ir e as pessoas serem super brutas com você, dizendo, não tô entendendo nada, né? Volta pra sua casa. Pode ser que existe, né? Esse tipo de gente. Mas também tem o outro lado, de, tipo, tem muitas pessoas que vão ser acolhedoras com você e que vão tentar falar mais devagar e tal. Eu acho que quando você vai fazer um intercâmbio, você só tem que ter cuidado com essas diferenças culturais e não, talvez, fazer alguma coisa que possa ser ofensiva para a pessoa, né? Muita gente fala assim, tem aqueles vídeos polêmicos, como é que a gente chama? Que é tipo clickbait, né? De inglês nas redes sociais. Nunca fale isso em inglês, né? Não é que você... depende do que você for falar, né? É só pra puxar o gancho. Fica aqui no meu vídeo que eu tenho alguma coisa pra tentar acrescentar. Mas, tipo assim, uma coisa que o pessoal fala, tipo, você não pode chegar num restaurante e dizer, eu quero... Tá, vamos entender o porquê disso, né? Em português, você chega num restaurante, aí você fala... eu vou querer um hambúrguer, né? Então, me dê tal coisa, né? A gente é mais direto, assim. Não é que a gente chega assim, eu quero, me dê agora, né? Mas, enfim. Em inglês, geralmente, eles botam umas firulas a mais. Tipo assim, eles vão dizer, eu gostaria. Você poderia, por favor, me trazer um hambúrguer? Tanto quando eu voltei do intercâmbio, eu voltei com essa mente ainda, tipo, meio traduzindo português para o inglês. E aí eu cheguei, tipo, no McDonald's, aí você poderia, por favor, me dar um hambúrguer? Aí a mulher ficou olhando assim pra mim, tipo... É estranho. De graça? Aí eu, não! Me dê, eu pago, por favor. Aí depois foi que eu... é verdade, tem que reconfigurar. Então, assim, cada lugar que você for, além do idioma, também vai ter a parte cultural. Tu passou quanto tempo lá? 1 ano e 4 meses. Foram 16 meses no total. Foi um tempinho. Foi. Tem gente que passa 3 meses, a volta... Meu Deus, não sei mais falar português. Como é a cultura dos brasileiros? Não sei. Né, já não me... Sorry. Esqueci como é que fala essa 1 ano palavra. e 6 meses é justificável. Não, mas, assim, o intercâmbio me ajudou bastante. Agora, você lembra que no começo da entrevista eu falei assim, voltei do intercâmbio e aí disseram, você sabe falar inglês, né? Vai ser professora? Eu não considerava que eu sabia falar inglês quando eu voltei do intercâmbio. Porque eu morria de vergonha de falar inglês. Até durante o intercâmbio, depois que eu voltei do intercâmbio, morria. Mas por isso que eu não imaginava ser professora. Qual era o teu nível de inglês quando tu foi fazer intercâmbio? Tá. Quando eu fui fazer, como era para a universidade, tinha aquela prova de proficiência que você tinha que fazer, né? Então, quando eu fui, eu caí no nível 5 de 6 níveis de inglês. Poxa, depois estava bem. Tava bem, né? Só que eu era muito insegura. Eu morria de medo de falar inglês na frente dos outros. E eu fui junto com um amigo meu, que ele já sabia falar um pouco mais de inglês do que eu. Então, quando você tá do lado de uma pessoa que sabe um pouco mais do que você fica também assim, ela vai ficar, né, prestando atenção. Vai ter que lidar com uma pessoa que fala o meu idioma, que já sabe falar inglês, e uma pessoa que é 100% nativa. Exatamente. Então, assim, acho que
você tem que destravar aquela coisa de prestar atenção se alguém está prestando atenção no seu inglês, se você está errando, tá, não sei o quê. A gente erra até em português, né? Não? Com certeza. Isso é um pensamento que se as pessoas todas que estivessem aprendendo inglês tivessem, o mundo ia ser florido. Ia ser um folhetim, assim, porque as pessoas querem aprender inglês, começar a aprender qualquer idioma e já saber falar tudo. Não dá. Você tem que começar do zero. Então, você vai começar errando, você vai começar, né? Então, tem muita gente que se frustra e abandona os cursos, assim, no primeiro ano e tal, porque quer aprender logo. Se tivesse um pendrive que a pessoa botasse na cabeça para aprender, a pessoa compraria, não importa o dinheiro. Mas não é assim. É uma habilidade, vai demandar prática, com certeza. Então, você tem que praticar de toda forma. E por isso, o intercâmbio não é garantia de que você vai saber sair falando, não. Tem estudos que mostram que 2 pessoas diferentes indo para o mesmo intercâmbio, passando o mesmo tempo, podem ter aprendizado totalmente diferente por conta do como elas se expuseram lá, com quantas pessoas elas interagiram, quantas vezes elas tentaram realmente fazer as coisas e tudo. É por isso que muita gente volta do mesmo jeito que foi, né? Exatamente. Porque não praticou, ela não viveu o intercâmbio. Exatamente. Um aluno meu estava falando que tem um novo fone do iPhone, sei lá o quê, que ele traduz as coisas em tempo real. O óculos da Meta também, que vai vir atualização. Exatamente. Aí ai meu Deus, meu emprego, né? O que será que vai acontecer? Mas, eu acho que essas tecnologias, elas ajudam muito as pessoas, mas elas nunca vão permitir que você realmente consiga... Não, nunca é muito forte, né? Que as tecnologias estão indo muito forte, muito rápido. Mas... você não vai conseguir sentir assim, eu tô tendo a propriedade de conduzir essa conversa com o meu conhecimento e tal. Então, eu acho que, de toda forma, fica uma coisa artificial, como é a tecnologia, coisa, né? É tipo, vou trazer aqui pro mundo da matemática. É outra coisa você saber fazer. A matemática de cabeça, todo mundo vai ficar, nossa, eu sou inteligente, ela sabe matemática de cabeça. E você falar com a calculadora. Falar com a calculadora. Calculadora, calcular e falar. Eu misturei aqui os assuntos. Calculadora com o ChatGPT. Mas você usar a calculadora, o ChatGPT, que hoje em dia a galera não tá pensando mais, como é 2 mais 2? Não lembro, vou perguntar pro ChatGPT. Exatamente. Tu acha que o ChatGPT ajuda as pessoas a falar inglês mais do que os professores? Olha... os alunos ficam com raiva, porque é uma resposta que eu dou sempre, padrão. Depende. Depende do professor, depende como você estiver usando o ChatGPT. Ajudar mais do que o professor, eu acho que é um pouco forte. Porque, assim, eu acho que a melhor qualidade de você ter um professor é aquela pessoa que tá vendo o que você tá produzindo, e aí a pessoa consegue dizer, olha, tu tá acertando nisso, tu tá errando naquilo, tu pode aprimorar isso e tal. Então, geralmente, é um cuidado mais específico ali, mais humano mesmo, que eu acho que é o que faz muita diferença. Às vezes, o ChatGPT vai gerar uma coisa ali que vai ser para todo mundo, vamos dizer assim, e dependendo do ChatGPT, da forma que ele foi conduzido ali, desde o início da conversa, ele pode não lhe falar que você tá errado, né? Exatamente, ele tem esse perigo. Posso chegar no ChatGPT e falar, o homem foi à Lua? Aí ele fala assim... Aí você fala, não, mas eu quero que você faça uma tese defendendo que o homem não foi para a Lua. Ele vai lhe dar um texto de 300 linhas falando que o homem não foi para a Lua. Mas o homem foi para a Lua. Ele admitiu como foi para a Lua. Exatamente. E aí tem muita gente que fica triste assim, do tipo, o professor me corrigiu, eu errei. Isso quer dizer que você está tentando. E se você está tentando e você errou, você vai, com esse erro, você vai reconhecer aquilo e você vai memorizar aquilo de uma forma melhor. E a gente só aprende errando, né? Também. Exatamente. E as pessoas esquecem muito isso, assim, tipo, como é que você aprendeu sua língua mãe, português? Você nasceu bebezinho, você já... Olá, mamãe, tudo bem? Não, cara, o bebê tem que repetir a mesma coisa 50 mil vezes. Vai escutar os outros falando e vai falar errado e vai falar sem saber o que é que tá falando. Eu me lembro muito quando eu era criança com o meu primo, a gente falando assim... Como é que fala isso aqui? É o meço ou eu mido? Aí ele, eu mido, e eu meço. E aí a gente brigou até descobrir que era eu meço. Eu já ia dizer eu mido. Você já fala, qual é dos dois que tá certo? Qual é dos dois eu falando aqui, né? Mas a gente erra muito até conseguir aprender a falar certo. E é uma coisa que eu sempre digo também, observem as crianças às suas voltas. Se você não é pai, mãe, você pode ter sobrinhos ou, enfim...
qualquer criança que tiver à sua Uma volta... criança que tá ali na rua. Exatamente, qualquer criança. Você vai ver que ela aprende dessa forma, tipo assim, tá nem aí, fala errado mesmo, aí depois que vai absorvendo e tal. Então, eu sempre peço para os meus alunos, os mais velhos, especificamente, né, os que são mais adultos, acho que a gente vira adulto e fica com medo de errar, medo de se expor, isso acontece demais. Eu digo, olha, tenta regredir para a sua versão criança. Tenta lembrar, ou então assim, você tem um sobrinho muito querido, um filho muito querido, você não fica com ele, tipo, você errou, você não presta. Não, você, oh, meu amor, que lindo, vamos tentar de novo, porém, aí você tem que falar assim com você mesmo. Esse é o desafio. Por isso que você estava falando da calculadora, por exemplo, dizendo, o que é mais bonito, o que as pessoas vão olhar e dizer, você sabe calcular. Não importa o que as pessoas vão pensar. Você tem que olhar para você mesmo e dizer, olha como é lindo eu aprendendo aqui inglês. Estou errando, mas estou continuando. Esse é o tchan da coisa. Você tem que olhar e pensar, eu sei fazer uma conta sem a calculadora. Exatamente. Eu sei falar inglês sem o ChatGPT, sem ter que traduzir tudo. Exatamente. Você tem que ter orgulho da sua trajetória ali, aprendendo, errando e tentando de novo. Tá vendo aí, gente? Conhecimento aqui. Gratuito pra vocês. Gratuito pra vocês. É porque eu fico confundindo. Agora eu entendo as pessoas que eu falo, nossa, mas é só olhar pra câmera certa. Mas não é só olhar pra câmera certa, porque agora já tá nessa. Mas enfim, você tem que ter na sua mente. Eu vou olhar pra todos agora. Eu vou olhar pra todos. Daqui a pouco eu tô olhando pra Diluana aqui. Você tem que ter na sua mente de que você é quem tem que saber das coisas e botar na sua cabeça. Eu tô falando tudo errado, Luana, me ajuda. Mas você que olha, tem não que importa se você entender. tá falando errado. Comece de novo, agora comece certo. Vá. Agora, esse é o aprendizado. Na prática agora. Você tem que botar na sua cabeça que só a sua mente, o seu pensamento importa. Não importa o pensamento das outras pessoas. Pronto, era isso que eu queria falar. Pronto, exatamente isso. E eu acho que é o desafio de aprender qualquer coisa. Assim, né? Tipo, por que fala que criança aprende com mais facilidade? Beleza, as conexões neurais ainda estão sendo formadas e tal. Tem uma parte ali neurológica que vai explicar. Mas também por conta disso, porque as crianças normalmente não têm essa barreira, esse medo de errar, né? Essa barreira emocional, assim. E elas são curiosas, então elas querem aprender o porquê das coisas e tal. Então, acho que é ter essa curiosidade e deixar esse medo de errar de lado, realmente. E tem muito adulto que bota na cabeça que passou o tempo, né, também. Com certeza. Pior que tem mesmo. Eu fico, eu sou velho já, não sei o quê. Não tem mais tempo para estudar. Beleza, nós somos todos, eu já ia dizer, nós somos todos velhos, não, talvez você não seja velho. Mas as pessoas que já precisam, né, pagar uns boletos e tal, aí às vezes as pessoas ficam, nossa, meu HD tá tão cheio, eu não consigo mais botar nada. Realmente, para quem é adulto, olha só, imagina, quando a criança tá aprendendo um idioma, ela tá exposta àquilo desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, né? A gente, já adulto, né, que tem afazeres e tal, a gente tem um tempo limitado para se expor ali ao idioma, né? Vai ser no máximo 2 horas. Aí vamos dizer assim, 2 horas por dia a gente vai se expor? Não. Quanto por dia que você vai estar se expondo ao idioma ali, né? Então, você tem que tentar aumentar o máximo possível. Porque quanto mais você aumentar esse tempo de exposição e também de prática, e, né, você tentar não apenas, eu estou escutando a série, estou escutando música, mas também você tentar falar, reproduzir o que está, né, sendo dito ali. Nas cenas de filme, você parar, pausar, voltar a repetir, falar de novo, que é shadowing que chama, né, que é tipo, vem de shadow, que é de sombra. Então, você meio que está sendo a sombra do que está sendo dito ali, né? E a coisa do karaokê também é isso, de você estar vendo o que está sendo escrito, aí você já ouviu como o cantor fala, e aí você repete, então, tipo, tudo isso faz parte. Eu acho que até no mundo dos cantores dá para você escalar, né? Qual é o cantor pro intermediário, qual é pro avançado. Porque, tipo, Billie Eilish, ela canta mais lento. Eu acho que ela canta mais... Sim, dá pra entender mais o que ela canta. Sim. O Eminem não, o Eminem... Não, realmente, aí você foi do 8 a 80, é verdade, viu? Com certeza. Não, eu acho que, claro, né, tem essa diferença do ritmo que o pessoal fala também e talvez um pouco de questão de sotaque, mas eu me lembrei que, por exemplo, questão do sotaque.
Aí sempre tem a diferença da Adele cantando, né? Sim, da Adele falando. Aí ela falando. Eu não consegui entender direito o que a Adele tá falando, minha gente. Então, sim, sempre tá muito difícil, provavelmente vai ter um nível mais fácil. O britânico é mais fácil de entender do que o Olha, uma ótima pergunta, tá? As pessoas têm essa diferença, né? Primeiro, que a gente fala muito inglês americano e inglês britânico. Gente, existem tantos países que falam inglês como língua oficial. Então, primeiro, essa dicotomia, assim, entre um e o outro, não necessariamente... Por que a gente fala especialmente desses dois? Porque eles produzem muito conteúdo para o mundo, né? Sim. Em termos de filme, de música e tal. Então, a gente acaba tendo mais contato com esses. Mas tem inglês da África do Sul, inglês da Jamaica, inglês da Austrália, inglês da Nova Zelândia, do Canadá... Tem algumas nuances, né? Cada um tem uma nuance... Agora, pensa no português de Portugal para o português do Brasil. Vixe. Ou o português do Nordeste para o português do Sul, entendeu? São línguas totalmente diferentes do mesmo país. Então, é o mesmo idioma? É. Sim. As pessoas vão sempre se entender, usar as mesmas palavras, as mesmas coisas? Não, entendeu? Então, é basicamente isso. Qual é o mais correto? Não tem o mais correto. Tem o que é usado em cada... É a mesma coisa que você dizer assim, o português do Nordeste é melhor, do Sul é melhor. Não, cada um tem o seu valor, vamos dizer assim. Chegar lá nos Estados... Não, o estadunidense chegando aqui no Brasil, aí no Sul, eles estão falando, é os meninos da cidade, aí chega aqui no Nordeste... Nós, oxe, gente, vai lá, tu dobra aqui, aí depois lá na Baixa da Égua tu vai dobra. Aí tu arrudeia lá. Exatamente, tem essas questões de diferença. Então, americano ou britânico, depende. Alguns vai ter alguns aspectos vão ser mais fáceis em um, mais fáceis em outros. Por exemplo... tem umas palavras britânicas que eu acho mais fácil de entender do que no coisa. Pronto, vamos lá, tipo, uma garrafa d'água. Aí no americano é a bottle of water. Aí o britânico, a bottle of water. Né? Qual é o mais fácil? Não sei, porque assim, você olha a frase e aí você consegue ver que o britânico, ele fala mais o T que está escrito ali, né? Tipo, water, tem um T, fala aquele som. Então é mais fácil. Tá, mas por que o americano fala bottle of water? Porque é mais rápido de falar, você não precisa fazer essas pausas. A bottle of water, né? Então, o americano, ele fala desse jeito, assim, mais como se não tivesse pausa, porque é mais fácil de falar. Já o britânico, ele é mais fácil de você associar o que está sendo dito ao que está escrito por conta desse fonema do T, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, ele vai demandar mais esforço seu para você falar. Então, é mais fácil? Não sei, depende. Mas enfim, a gramática. Chegamos na parte que muita gente tem medo, né? A gramática. Fala pro seu rachar e sai logo correndo. Que eles consideram a gramática do Brasil para equivaler à gramática dos Estados Unidos, né? Do Brasil, do português. Falou equivalar. Equivaler. Eu falei equivalar? Foi. Tá vendo aí, gente? Até quando você vai falar português, você pode ser nativo aqui do Brasil e errar. Você pode ser nativo do Brasil, falar inglês e errar. Ser nativo dos Estados Unidos e errar, aliás. Enfim. É porque, é muita pressão em cima do cabo, não tem como não. Primeira vez falando com Luana aqui no podcast, eu falava com ela por trás das câmeras. É verdade. Mas, enfim, a galera pega a gramática do Brasil, não, que é muito difícil, é muita regra. Mas o inglês, a gramática do inglês é bem mais fácil, né, do que o do Brasil. Aí, você precisa dominar todas as regras da gramática para poder falar do inglês. Eu vou estar sendo um pouco repetitiva falando sobre crianças de novo, mas é a mesma coisa. A criança, né, falando português mesmo, a gente pensar nisso, começa você dizendo assim, papaizinho. Não, papaizinho é porque está no diminutivo. Não, você tem que falar assim porque é a segunda conjugação da pessoa. Não, nada disso é importante para quando a criança está aprendendo a falar, né? E tem muita variação, né? Tem painho, paizinho, papai. Exatamente. E às vezes, né, do jeito que vier ali, a pessoa consegue entender. Então, eu acho que a gramática, ela é importante, claro, porque ela é tipo assim, o guia de como aquilo deve funcionar.
Mas, às vezes, a gente não fala igual a gramática culta do português e tal. Eu acho que é muito Às difícil vezes, alguém né? Assim, normalmente, a gente não precisa seguir aquelas regras 100% o tempo todo, né? Então, assim, a gramática é importante, sim. Mas você não tem que aprender gramática para falar. Você tem que falar, aí quando você erra, é que você usa a gramática, aí você, eu errei por causa disso. E aí você consegue solidificar o conhecimento porque você falou e errou. Uhum. Porque se você só estuda a teoria e não pratica, você não vai conseguir entender assim realmente, sabe? Verdade. Agora uma pergunta polêmica, Luana. Polêmica, porque eu quero saber qual a sua opinião da forma que o inglês é ensinado no Brasil hoje. Tem alguma coisa de errado? O que é que a gente está acertando, o que é que a gente está errando? Eu acho que volta para aquilo que eu já te falei, assim, a gente tenta aprender inglês tipo, nas escolas, por exemplo, né? Como se fosse um conteúdo. Eu vou estudar ali 1 hora na escola, fazer umas questões. Qual é o foco do inglês normal das escolas? É você saber fazer Enem, É verdade. né? O Você... Enem é 5 questões, né? Isso, e tipo assim, o que a gente estuda normalmente na escola é só aquela gramática básica para você saber uma coisa de interpretação básica para você fazer uma prova e passar. Pronto, é isso. Né? Então, Só o pra dizer, eu foco... Ele foi testado. Se ele sabe, eu não sei, mas ele foi testado. Exatamente. E assim, eu acho que muita gente sai da escola depois de passar, sei lá, quantos anos estudando inglês na escola, dependendo da escola, sei lá, chega a ser 12, 13 anos. E não sabe falar nada, porque o foco não é esse, né? Então, eu acho que o foco no inglês ensinado nas escolas é muito só dessa questão gramatical, estrutural, e sem nenhum foco da pessoa realmente desenvolver aquele idioma para usar como uma ferramenta para interagir com o mundo. Para você usar o inglês para você entender uma coisa, tipo assim, eu quero saber mais sobre esse assunto. Eu acho que isso é uma das principais vantagens de você aprender inglês. Você tem um conhecimento, você tem como é que eu posso dizer? Um número de conteúdo naquela língua sua materna limitado. E aí, quando você sabe inglês, você vai ter acesso a tantas outras coisas, é como se abrisse portas mesmo, sabe? Então, eu queria saber mais sobre esse assunto aqui. Em português, você vai achar tanto, mas aí, se você souber inglês, você vai achar um tanto mais. Então, eu acho que o inglês, ele não vai ensinar de uma forma as pessoas quererem aprender esse idioma para saber interagir com o mundo através dele. É muito uma coisa assim, você tem que aprender porque você tem que passar na prova e pronto. Então, eu acho que esse é o principal problema. O foco não está muito em gerar essa curiosidade, em realmente ensinar todos os aspectos do idioma, por exemplo. Não só a leitura, que eu acho que é o que mais foco, né? A gramática, mas também a fala, a audição, a escrita. Eu acho que escrita e leitura são os que são mais trabalhados, né? Escutar às vezes, mas a fala é muito pouco treinada. Falta a galera instigar, então, os alunos, né? Porque eu tinha um professor eu tive 3 escolas. Estudei em 3 escolas, né? No fundamental, meu professor de inglês, ele trabalhava muito a gente ouvir, a gente cantar, inclusive, ele... Deixa eu ver, nas avaliações bimestral. Para compor a nota bimestral, ele passava uma música pra gente estudar e cantar na frente de todo mundo. Olha, eu acho que isso é até legal. Era vergonhoso, mas dava pra aprender muita coisa. Grande parte das músicas que eu sei hoje é porque eu aprendi pra fazer essa apresentação. E, tipo, era coisa básica. Ele pegava lá a caixinha de som dele, aquela basiquinha que o professor de Kit inglês... básico do professor de inglês, né? Eu devia ter entrado com um somzinho, um estéreo que sim. Aquele CD que veio no livro, ele passava também. Não usava tanto, porque ele tinha os métodos dele. Mas levava lá a caixinha de som dele. A gente falava, eu escolhi tal música. Aí ele botava lá o karaokê, ou se a pessoa não tivesse 100% segura, ele botava não botava o karaokê, botava o cantor cantando junto, que aí, se você errasse, você ia saber, mas a galera ia disfarçar um pouquinho, né, que ia estar focado mais no cantor. Mas ele fazia essa avaliação, tanto querendo ou não,
da escrita, porque tinha gente que escrevia a letra da música para poder entrar na cabeça. Eu acho que isso é muito bom também. É muito sabia? bom, né? Inclusive, a gente tem uma funcionária daqui que ela faz escrita em inglês, tudo em inglês. Ela é uma dessas que sabe falar, mas é muito segura. Muito bem. Mas eu ficava mais lendo, eu não escrevia. Eu conseguia aprender mais lendo, né, no caso. No caso, lendo a letra da música. Sim. Mas aí tu conseguia ler e já associar o som que a pessoa ia falar, por exemplo? Nem sempre. Às vezes eu pedia ajuda pro professor, às vezes eu pedia... Ou eu ouvia a música até eu conseguir pegar a pronúncia certa, né? Mas tem muito método que você pode instigar as pessoas a querer mais aprender a língua. Você falar o porquê, né? Porque você só fala, o inglês é a língua mais importante do mundo. Mas por quê? Aí você vai lá falar, não, porque ela vai abrir portas para você de emprego, vai lhe dar muitas oportunidades, além do emprego também, né? Ela pode ajudar na sua carreira, que é diferente do emprego, querendo ou não. E você vai estar muito mais ligado ao mundo atual, que querendo ou não, praticamente tudo gira em torno do inglês, né? A indústria do cinema, quem está dominando hoje é o inglês. A indústria do marketing também, muita coisa que a gente sabe de marketing, eu acredito que venha lá veio do início, lá dos Estados Unidos, dessa galera de fora, né? Então, tá faltando a galera instigar e da forma que a gente usa, né, o inglês hoje no Brasil. Eu acho que nas escolas. Basicamente aquela questão mesmo de você usar o inglês não só para você saber fazer uma prova, mas para você conseguir usar realmente ele como uma ferramenta de interpretação do mundo, né? De você conseguir escutar uma música e entender, de você conseguir usar o inglês para se comunicar com outras pessoas, que é como você falou na questão do trabalho, né? Se você quiser expandir a sua carreira e tal, eu acho que a gente tem que pensar grande mesmo. E o inglês, ele serve para isso. Quem quer aprender inglês é porque quer descobrir uma coisa que sabe que quem sabe inglês tem. Sim. E quem não sabe não tem. Então, quando você vai aprendendo o idioma, você vai entendendo por que as pessoas gostam, é importante falar inglês. Porque quando você aprende inglês e outros idiomas, você vai, tipo, desbloqueando mundinhos, vamos dizer assim, tá entendendo? E dependendo da área que você trabalha, você tem que saber inglês. Porque, por exemplo, no audiovisual, os maiores tutoriais que tem é tudo em inglês. Os programas é tanto que eu até migrei para inglês nos programas hoje em dia, porque o tutorial tudo em inglês. Aí não tem o que fazer, ou você aprende ou você aprende. Nem que seja isso aqui da língua, mas você tem que saber, né? Sim, mas tem que ter pelo menos o inglês instrumental, que a gente chama, né? Operacional ali. Normalmente a gente vai precisar com alguma ferramenta, em algum momento, um tutorial, como você está falando, vai aparecer. E aí você, todo mundo sente em algum momento que o inglês vai bater ali na sua porta e você vai estar preparado ou não para abrir essa porta, entendeu? Então, é o quanto antes, melhor. Então, voltando para a dica de estudo, né? Tu acha que a pessoa deve começar pelas regras ou ela deve seguir por outro caminho para depois chegar nas regras de superlativo, de quando é que você tem que falar, assim, porque eu não estou conseguindo formular a pergunta, mas tem que começar pelas regras ou não? Não, tem que começar pelas regras. Eu acho que o melhor jeito realmente é você olhar para como você aprendeu o seu primeiro idioma e seguir o mesmo caminho. Então, assim, você era criancinha, então talvez você não lembre, né? Mas como é que você aprende, né? Eu preciso dessa palavra para poder chamar essa pessoa ali que é importante para mim, mãe, né? Aí você aprende aquela palavra, e aí você repete ela várias vezes, e aí você entende o que é que ela vai gerar e tal. Então, eu acho que para você aprender o idioma, você tem que começar por coisas que são importantes para você. Tanto, por exemplo, na aquisição de conteúdo que eu falei, né? Se você gosta de filme, série, meme, sei lá, fofoca, qualquer coisa. Começa com essas coisas, né? Porque é elas que vão te trazer, se aproximar ao idioma.
E... esqueci o que a gente tava falando antes. Qual era a outra pergunta? Mas de onde se começa da gramática ou se começa do outro, né? Pronto. Então, tanto em termos de você escolher o conteúdo que você quer, você vai começar pelo que você gosta, quanto para você começar a aprender. Por onde é que eu começo? Pelo que você quer saber falar, entendeu? Pelo que você tem interesse. Eu acho que essa parte de você seguir o seu interesse é o caminho. Então, eu quero aprender inglês porque eu gostaria de saber falar com qualquer pessoa, assim, no meio da rua. Eu quero saber, quando eu for viajar, saber falar com um taxista, saber falar com o pessoal do aeroporto e tal. Então, começa com essas coisas. Eu quero saber aprender a falar inglês porque eu quero conversar com algum amigo na internet que sabe falar inglês, sei lá o quê. Então, você vai começar por essas coisas. Então, acho que a gramática, ela vai servir como um guia para você entender as coisas que você pode possivelmente errar, ou então chega no inglês mais avançado ali, aí você não está mais sabendo, por exemplo, você fala superlativo e comparativo. Então, lá na frente você vai falar um more simple, sei lá, aí você vai ficar, será que está certo isso, né? Então, aí você vai na gramática para poder entender se está certo ou não, qual é a regra que você vai usar, mas aí eu acho que tem que ser uma coisa para depois. No começo você tem que saber se comunicar inicialmente e depois partir para a gramática, para a estrutura, essas coisas. É tanto que você vai na gramática, tem muita... É muito mais além, né? Porque tem os verbos irregulares que... Eu vou usar um exemplo que tu deu na aula, do bad. O bad não é baddest, né? Do superlativo. É worst, tá certo? Do superlativo worst. Worst, quase. Então, a gramática você vai quando você realmente tem um propósito ali bem definido de que eu quero falar com pessoas livremente. Agora, se você está aprendendo inglês, aí você fala com uma pessoa nativa falando de inglês, ela não entende o português, e você fala, this is more bad than... Aí a pessoa vai, dar uma piscadinha assim, entendi que o que você está dizendo é outra coisa. Mas você queria dizer outra coisa. Mas eu entendi, entendeu? Então, a gramática é importante, principalmente para momentos de... você tá numa entrevista de emprego, aí você não quer vacilar na conjugação e tal. Então, nesses momentos mais formais, é importante você ter o conhecimento de gramática. Mas para você se expressar, você precisa realmente entender a gramática. Se eu te jogar assim, eita... aqui é mais grande do que lá em casa. Tu vai entender. Tu vai dar uma risadinha assim, né? Mas você vai entender. Vai ter um julgamento interno ali. Entendeu? Mas a comunicação foi efetiva, exatamente. A gente tem que se lembrar que a gente se comunica no nosso dia a dia com várias pessoas que têm níveis diferentes de entendimento de gramática e estrutura da nossa língua. Mas a gente consegue se comunicar com elas. Então, a gente tem que se cobrar menos, assim, em relação à gramática também. É importante especialmente para esses momentos mais formais, né? De, eu vou fazer uma prova, vou fazer uma proficiência, né? Uma prova de proficiência, ou vou para uma entrevista de emprego e tal. Beleza, aí você realmente tem que seguir a norma culta da língua, né? Mas o mais importante, eu acho que é se comunicar. Acho que essa é a função do inglês, né? Show. Agora a pergunta para finalizar, que a gente já está em 1 hora de podcast. Eita. Qual a dica tu dá para as pessoas que querem começar hoje no inglês? Fazer o curso da PAP. Do PAP. Do PAP. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa que a gente falou do filme, por exemplo, da série. Pega uma cena... curta, sei lá, 1 minuto de cena, e aí assiste ela de várias formas diferentes, né? Assiste dublado em português com legenda em inglês, presta bastante atenção. Se quiser, escreve, né? Então, pega essa mesma cena de 1 minuto e você vai repetir ela várias vezes em várias modalidades diferentes, sabe? Com a legenda agora em português, o áudio em inglês. Ou então, agora tá tudo em inglês, legenda e áudio. Aí depois você tira a legenda. E aí, no final, você já vai ter escutado tanto aquela mesma cena e ter visto como é que se escreve, o que o pessoal tá falando, e ter ouvido o que o pessoal tava falando enquanto tinha a tradução, que na última vez você já vai estar, até que eu entendi o que a pessoa falou. É fácil. Exatamente. Às vezes não é tão fácil, mas quando você repete várias vezes, você consegue entender, sabe? E aí dá pra fazer várias variações de exercícios também com isso. Tipo assim, essa mesma cena...
vamos dizer que a pessoa fala assim, I don't like her, eu não gosto dela, né? Aí tá, pega essa mesma frase e repete. I don't like her, I don't like her. Beleza. Agora troca. Se você quiser dizer que você gosta. I like her. Você quer dizer que você não gosta dele. Como é que você ia dizer? I don't like him. Uhum. Não, agora eu não quero dizer que eu não gosto, é que eu não amo. Então, I don't love him. Então, vai trocando, vai fazendo esse exercício e você já vai ter falado várias coisas, né? Com 1 minutinho de série ali, você pode dar uma praticada de meia hora. É verdade. Então, só recapitulando. Primeiro, acho o que você quer, o que você gosta, aliás, né? Procura ter os interesses em inglês, assim, né? Então, porque eu, por exemplo, eu gosto de série e de música. Aí eu vou procurar esses meios para poder aprender inglês. Mas aí, como a Luana deu o exemplo, você pode gostar de fofoca e ir atrás de páginas de fofoca em inglês. Você pode gostar de RPG e ir atrás de RPG em inglês. Jogo, a pessoa aprende bastante. É verdade, muita gente aprende com o jogo. Principalmente antigamente, né? Que o jogo não vinha com tradução. Olha, eu e meu irmão somos professores de inglês. Ele já foi professor de inglês. Eu aprendi com música, porque antigamente... mas eu vou entregar a idade agora. Mas os CDs, né? Aquela coisa que as pessoas usavam antigamente, tinha um encarte e a letra estava em inglês ali. Aí eu pegava o meu dicionário de papel e ia traduzir. Usa dicionário não, exatamente, ele não na minha idade, viu? Não, mas na minha época de escola eu usava o dicionário em papel. Porque, querendo ou não... esse negócio de tradutor, realmente, a galera sabe usar hoje em dia. E hoje assim, em dia, tipo, 2014, sei lá. O que é que vai forçar mais a sua cabeça a aprender, né? Você pegar o dicionário e palavra por palavra e tal, e às vezes você traduz palavra por palavra e não faz sentido nenhum, a expressão tá toda troncha lá, e depois, isso aqui é uma expressão, aí você vai aprender. Do que você jogar no tradutor, você simplesmente abrir uma página que já está traduzido e pronto, né? Vai te ajudar, mas vai requerer menos esforço. Tem muita expressão que pega palavras muito diferentes e junta e dá uma expressão que fala um negócio totalmente diferente, né? Exatamente. Se eu lhe disser que alguma coisa deixa eu pensar numa expressão. Isso aqui é um pedaço de bolo. A piece of cake, né? Que é muito bom? Um pedaço de bolo pode ser muito bom, né? Mas a piece of cake é muito fácil. Olha aí, tá vendo? Agora, se eu for dizer pra uma pessoa que não fala português, né? Isso aqui é mamão com açúcar. A pessoa vai dizer, como assim? Então, é a mesma coisa. Tipo, de boa, é facinho, né? Sim. Mas se eu for botar papaya with sugar em inglês, a pessoa vai dizer, como assim? Não entendi nada. Deve ser bom, né? Mas não vai entender que é uma coisa fácil, né? Sim. Então, tem muito isso também. Quando você vai traduzir, às vezes as coisas não vão fazer sentido ali, palavra por palavra. Aí você vai ter que aumentar um pouquinho mais a sua pesquisa. Isso aqui é uma expressão, significa tal coisa. Aí você vai ter que se desapegar, que nem tudo é exatamente do jeito de um idioma no outro. Então, vai ter muita essa diferença cultural também. Às vezes, uma coisa que para um brasileiro faz completo sentido, para uma pessoa de outro país não faz sentido nenhum. E vice-versa também. Então, você tem que realmente abrir bastante a mente para conseguir aprender tudo do idioma. Então, vamos lá. Ó. Séries que você pode assistir para aprender inglês. Se você está no básico, começa com Friends, com How I Met Your Mother. Eu falei certo? Falou! How I Met Your Mother. Tu acha que Big Bang Theory... Modern Family também. Modern Family. Tu acha que Big Bang Theory serve pra quem tá começando? Sim, porque tem essa questão do dia a dia também deles, mas pensa, dia a dia de um astrofísico, um cientista não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então tipo tá assim... na galera intermediária. Olha... não sei. Acho que depende. Eu acho que algumas cenas vão ser bastante úteis, mas, no geral, foge bastante do que é do dia a dia, né? Tipo assim, é pra ser o dia a dia de 4 pessoas, ou 5 no caso, né? Que tem a Penny também, mas, tipo, os cientistas lá, então, eles se comunicam de um jeito muito especial deles ali, usando um vocabulário muito avançado. Às vezes, vão fazer piada com coisa científica também, e às vezes, se você não tiver o conhecimento para entender, você não vai entender a piada nem em português, nem em inglês. Você tem que saber inglês e astrofísica, né? Então, assim, eu acho que dá para aprender com qualquer coisa, na verdade, né? Mas é indicado para um iniciante? Acho que não. Só se for algumas cenas específicas, assim. Agora, eu acho que a série como um todo, talvez não. Tá. Então, básico. Fica no Friends e
Qual foi a outra que eu falei? How I Met Your Mother. Mother. Modern Family. Yes. O Yes, o intermediário, a gente pode ficar com Brooklyn Nine-Nine, que é mais nichado pra polícia, Isso, né? é que ainda é uma coisa real, não é tão ficção, ainda se passa no nosso tempo e tal. Grey's Anatomy. Também. Também. É porque vai ter essa mistura, né? É uma coisa da vida real e tal, mas também num contexto mais específico, né? Do hospital Sim. e tal. Então, vamos dizer assim, Essas coisas que tem afunilando. Essas coisas que tem contexto específico, a gente não bota pro básico. Exatamente. Tá, então, ó, essas séries que você vai vendo que não, aqui é pra médico, aqui é pra polícia, aqui é pra físico, você sai. Porque não vai lhe ajudar 100%. No início, eu acho que vai ter algumas coisas que vão ser um pouco mais desafiadoras do que você precisaria, por exemplo, né? E, pro avançado, a gente fica com as Stranger Things, Game of Thrones, qual mais? Interestelar, bem avançado. Filme, no caso, né? Porque se for um conteúdo, assim, muito específico, ou de um contexto muito diferente do nosso, vai ter um vocabulário... Um dia eu fui fazer uma aula sobre Game of Thrones com uma aluna minha. Eu passei 1 hora aprendendo a aula que eu ia dar para poder ensinar a ela, porque era um inglês bem... Tá vendo aí? Até a professora tem que estudar. Ora, se não. Quem é você que tá aprendendo agora para não estudar? Exatamente, mas é uma coisa que eu sempre tento garantir aos meus alunos. Olha, eu não sei de tudo. Né? Às vezes os alunos, crianças, chegam para me desafiar, né? Fala aí como é que eu falo paralelepípedo em inglês. Aí, tipo assim, não, eu não sei de tudo. Eu tô aqui para te ensinar, tu aprender, assim. Aí, quando eu não souber, eu vou procurar também e tal. Tem que manter essa postura de não sei de tudo para sempre. Se você acha que você sabe de tudo, é porque você não sabe de tudo. Aí, se você acha que você não sabe de tudo, você está aberto a aprender coisas. E aí... Isso aí é pensamento de gente ignorante, né? Exatamente. E, não seja ignorante. Eu sou professora há 10 anos, eu sei de tudo? Não, sei não, minha gente. Eu aprendo muitas coisas, inclusive com meus alunos. Com meus alunos de 13 anos de idade que jogam Roblox e Minecraft. E aí, todo dia eles estão... Professora, como é que eu digo picareta em inglês? Deixa eu procurar. Pickaxe, essa sei. Porque a pessoa nunca jogou Minecraft antes. Como é que eu vou saber? Olha, isso é desvio de caráter, viu, Luana? Nunca joga Minecraft? Sim. Vamos marcar onde? Vamos marcar, aula no papo sobre Minecraft. Mas dá pra aprender bastante coisa. É uma etapa boa, né? Exatamente. Mas enfim, ó. Aqui sua dica, Papi School. Pesquisar aí no YouTube. No YouTube vai ter o podcast. Nas redes sociais vai ter os cortes. No site, no Google, vai ter o site que você pode entrar e fazer seu curso bem aqui, ó. Vai ter aqui a URL certinha para você entrar na landing page. O que é landing page? Literalmente a página de pouso, mas é a página que você vai entrar inicialmente para poder acessar mais conteúdo depois? Quase, é a página de vendas. Tá, ok. No mundo do marketing é página de vendas, anota aí, ó. Se você for do marketing, landing page é página de vendas. Eu nem sabia, mas pelo inglês eu fui chutando. Aí, tá vendo? Foi quase. Então é isso, galera. Respeita o seu momento. Não tente pular etapas, né, Luana? Exatamente. Não tente falar super fluente com 3 semanas de estudo. Que você vai se frustrar. Pois Seja paciente com você mesmo. Leva tapinha tempo nas suas aprender. próprias costas e olha, hoje eu aprendi bastante. Pois é. Aí se tiver um amigo pra você aprender junto, aí vocês vão competindo. Olha, hoje eu sei mais que tu. Pode não funcionar com muita gente. Às vezes pode ser uma competição saudável, às vezes não. Mas se for dependendo saudável, de quem a você gente escolha. leva. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você gostou, vai ter podcast com outras pessoas. Pode ser com Luana de novo. Pode ser Luana apresentando. Pode ser Luana como convidada novamente. Pode ser Luana e outras pessoas. Vai comentando aí se você já é professor. Ou se você já é professor. Se você já é aluno do PAP e gosta de Gabi, por exemplo, que é a nossa professora da etapa principal. Comenta, traz Gabi para falar de tal assunto, ou só traz Gabi para falar sobre nada e sobre tudo. Vocês podem ficar à vontade aí. Luana, foi um prazer conversar com você hoje. Eu acredito que a galera aprendeu. Espero que minhas perguntas tenham feito algum sentido na cabeça da galera.
que as respostas de Luana tenham ajudado vocês também. Também espero que tenha feito sentido na cabeça da galera. Então é isso, gente. Até o próximo Papeando. Olha aí o nome. Eu não Gostou? sabia desse nome incrível. Papeando. Nossa, vocês são muito bons esse nome. Papeando. Aham. E é isso, galera. Foi boa. Termina.